Amém. Você pode se assentar aí, querida mulher. Estava com saudades. Eles brincaram aqui no domingo, que é Terça Light Mulheres, Dani Rosa, o retorno. Gente, mas eu estava com muitas saudades, né, da igreja, muitas saudades de ministrar aqui, de estar com vocês. A minha vida, para aqueles que estão mais próximos aí, sabem que a minha vida sempre foi muito agitada, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fiz praticamente uma dupla jornada, né? Trabalhava durante o dia, servia Jesus aqui no pastoreio à noite e finais de semana. E aí, quando o Senhor fez esse grande milagre na nossa vida, depois o Davi nasceu, e aí eu falei, poxa, eu acho que Deus me permite dar uma curtidinha, né, no pacotinho ali, no nosso pacotinho de amor, e estamos lá. E eu realmente achei que eu fosse descansar nesse tempo, gente. Mas isso foi uma inocência muito grande da minha parte. Eu sempre me perguntei, onde estavam as mães, as mulheres, minhas amigas, que não me contaram que eu ia passar por isso? Nas noites em claro, quando eu cheguei na minha casa depois do hospital, gente, foi um caos tão grande que eu lembrava de cada uma de vocês, tá bom, mulheres, mães daqui desse lugar, que vocês só falavam assim, dorme bem, dorme bastante, porque você vai sentir falta das suas noites de sono. Mas eu falei, não era só isso, elas não falaram tudo que tinha que falar. Mas assim, eu estava falando isso com elas, né, que elas não foram fiéis a mim nesse nível. E aí, algumas me disseram que elas falaram para mim, mas que eu não prestei atenção, porque eu estava vivendo outra vibe, outra fase. E eu acho que é verdade, eu acho que elas têm razão. Quando a gente está vivendo uma estação na nossa vida, às vezes a gente está tão envolvido naquilo que a gente não consegue enxergar o que a gente vai passar na outra estação. E é só vivendo para ver como é. Mas assim, brincadeiras à parte, mas nós estamos muito felizes ali, né? O Davi, logo, logo, semana que vem, provavelmente já está aqui conosco, aqui para todo mundo conhecer ele também. Estamos muito felizes, ele está saudável. Hoje eu estava saindo de casa e falei, mãe, esqueci de colocar pulseira, esqueci de colocar colar. Ela falou assim, não fique preocupada, todo mundo sabe que elas têm uma pastora mãe agora. E as coisas são assim mesmo. E aí, eu estou me acostumando ainda, gente, com esse ritmo. Em nome de Jesus, vou precisar de muitas consultorias aí. Deus vai me ajudar, mas está dando certo por enquanto. E deu certo com todo mundo, vai dar comigo também. Amém? Mas glória a Deus. Mas de tudo, o mais maravilhoso é como Deus fortalece as mulheres, né, gente? Hoje eu estava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Eu estava com o bebê amamentando, estava mexendo no computador, estava com fone de ouvido, respondendo meu marido. E eu pensei, se fosse o homem nessa posição, gente, eles iam surtar. E assim, Deus nos capacita tanto para fazer tantos papéis, né, para estar em tantos papéis, para sermos fortes. E eu tenho visto assim, hoje quando a gente estava aqui nessa atmosfera de louvor, e Deus estava colocando ali no meu coração, né, na multidão de mulheres que Ele quer levantar, segundo o seu coração, mulheres cheias do Espírito Santo, né, mulheres cheias da glória de Deus, mulheres que se apegam à glória de Deus, mulheres que são luz aonde estão. E eu fico imaginando, se a mulher pode fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, o que ela não pode fazer no reino de Deus? Como ela não pode impactar, como ela não pode transformar o ambiente da sua casa, como ela não pode transformar vidas, como ela não pode ser realmente cheia do Espírito Santo para ver grandes coisas acontecendo através da sua vida. Eu quero declarar isso sobre você. Amém? Grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. E hoje eu quero ministrar uma mensagem intitulada Força Sobrenatural. Força sobrenatural, porque eu acho que isso tem tudo a ver com mulher, isso tem tudo a ver com mulheres, né? Isso tem tudo a ver comigo e com você. Eu vejo cada mulher aqui na sua realidade, na sua história, eu tenho certeza que você tem muita força, mas eu também acho que você vai concordar comigo que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não esperava viver. Alguns desafios, alguns capítulos inesperados, né? Algumas coisas que vêm sobre nós e que a gente fala, meu Deus, isso é muito maior do que eu.
Como eu vou dar conta dessa decepção? Como eu vou dar conta de passar por cima dessa decepção? Como eu vou dar conta de vencer essa depressão? Como eu vou dar conta de criar esse menino? Tô brincando. Como eu vou dar conta, sabe, de ser uma mãe abençoada? Como eu vou dar conta de ser uma esposa abençoada? Como eu vou dar conta de ser uma mulher de Deus que Deus quer que eu seja? Como eu vou enfrentar essa enfermidade? E tantas coisas, né, que talvez nós possamos pensar assim: esse desafio que me sobreveio é grande demais para mim, é muito maior que eu, é muito maior do que eu estou preparada para fazer, é muito mais do que eu estou preparada para alcançar. E é por isso que o título dessa mensagem é Força Sobrenatural, porque tem algumas coisas que nós fazemos com a nossa força natural, mas tem algumas outras coisas que nós só vamos conseguir fazer com uma força sobrenatural. E o Senhor quer falar isso com você e comigo e com todas nós nessa noite. Algumas coisas você, mulher, vai fazer na sua força, mas algumas outras coisas você só vai fazer, eu só vou fazer, se eu acessar a força sobrenatural que Deus tem para me entregar, que Deus tem para me empoderar, que Deus tem para te empoderar. E nós precisamos discernir isso, abrir os nossos olhos para que a gente possa receber dessa força sobrenatural que está acessível para nós. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo, falava: Dani, tem muitas mulheres com projetos estancados, projetos parados, desafios na sua vida, e que elas precisam dessa palavra porque elas estão se sentindo incapazes, ou elas estão se sentindo com menos recursos do que elas precisam para fazer aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela para ser feito. E hoje eu sei que Deus vai te encher dessa força, porque nesse momento talvez você pode estar se achando essa pessoa incapaz. E aí eu fiquei pensando numa palavra, e aí, queridos, como está muito na minha realidade ali, né? Eu resolvi falar hoje sobre quem? Sobre Davi. Isso mesmo. Sobre Davi. Davi chama Davi, nosso Davi chama Davi, porque eu sou realmente apaixonado pela história de Davi. Eu acho Davi um homem segundo o coração de Deus. Aquilo me empodera tanto, assim, ouvir as histórias de Davi e ver aquilo que ele viveu, e realmente me enche de fé para poder viver capítulos poderosos de Deus na minha vida. E eu sei que também vai fazer isso com você. Mas é interessante que Davi, ele foi ungido rei, gente, com 15 anos. Davi foi ungido rei muito novo. Com 15 anos ele recebeu um encargo de Deus muito grande, né? Você vai ser um grande rei. Ele era um aspirante a pastor de ovelhas do seu pai. Quando ele foi ungido rei, né, com 15 anos, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era o filho mais improvável, né, de uma família. Era o último, tanto que seu pai nem cogitou que Samuel ungiria ele como rei. Logo depois ele venceu o gigante Golias. Eu estou resumindo bastante a história. Ele venceu o gigante Golias, né, através da pedra lá que ele atirou na sua atiradeira, e depois ele pegou a espada do próprio Golias e cortou ali a cabeça dele. Depois disso, ele passou a compor o time de Saul, porque ele foi um homem mais corajoso. Todo um exército não teve coragem de enfrentar, né, aquele gigante, mas ele teve. Então ele passou a estar próximo de Saul, a compor esse time. Mas à medida que Deus ia se manifestando através da vida de Davi, a Bíblia fala que Saul começou a ficar com inveja. Vocês estão aí, gente? Vocês estão lendo a Bíblia, amém? Amém? Ficou com inveja, de Davi. Então, ele passou a compor o time de Saul. Saul passou a ter inveja e depois a persegui-lo. Mas nesse inteirinho, uma coisa importante dizer é que ele se tornou um dos melhores amigos de Jonathan, que era o filho de Saul. Tudo isso acontecendo na vida de Davi. É interessante que Davi, ele teve que fugir de Saul. E ele foi cercado por 600 homens, porque Saul queria matar Davi de todas as formas. E a Bíblia fala que Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas não o fez, porque ele era cheio do temor de Deus. Ele falou: não vou matar um ungido de Deus. E não matou, não fez. E depois a Bíblia fala também que esse embate ficou cada vez mais perigoso. E Davi vivia ali num lugar que não era o lugar do seu povo, não era a sua terra, cercado de perigo, cercado daqueles 600 homens que ficavam para protegê-lo. Enfim, toda essa, querida, era a loucura da vida de Davi. Davi tinha uma vida muito louca, a verdade era essa.
Foram muitas perseguições, foi muita luta, foi muita dificuldade. Mas eu quero focar essa palavra num momento da vida de Davi, muito interessante, que aconteceu algo, né? E está lá em 1 Samuel 30, nós vamos ler do 1 ao 6. E esse momento é quando Davi, depois de voltar para a sua terra, acho que tudo que Davi queria ali é ver a sua família, tudo que Davi queria era dar uma descansada. Quem gosta de viajar aqui, gente? Levanta a mão. É bom demais viajar, não é? Tem alguém que vai sair de férias aí nos próximos dias? Levanta a mão, você está pertinho de sair de férias. Oh, meu Deus, coisa boa, inveja branca que eu estou de você. Bom demais, estou louca para sair de férias também, para descansar. Mas é bom demais sair de férias, não é? É bom. Tem horas que as férias tem algumas férias que são tão gostosas, alguns ambientes que são tão gostosos, que a gente fica assim, meu Deus, tomara que demora para chegar o dia de ir embora. Mas acho que todo mundo aqui vai compartilhar do que eu vou falar. Quando você está no carro voltando para casa, ou quando você está no avião voltando para casa, tudo que você mais quer não é chegar na sua casa logo para deitar na sua cama, para tomar banho no seu banheiro, no seu chuveiro. Porque, gente, pode ser nas Maldivas, mas eu acho que não tem nenhum chuveiro tão bom igual o seu, não tem nenhuma cama tão boa igual a sua, e nenhum travesseiro tão bom igual o nosso. É bom demais. Então, Davi estava voltando para sua casa depois de uma loucura, de um embate, de tanta correria, de fugir de Saul, e esse é o contexto. Eu acho que Davi estava louco para ir para o seu banheiro, tomar aquele banho quentinho. Davi estava louco para ver ali a sua mulher, para compartilhar tempo com a sua família. Ele estava cansado, gente, ele estava exausto. E aí aconteceu isso daí, ó, que nós vamos ler agora. Olha, quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Seu banheiro estava debaixo de fogo. Sua casa. Onde estão os seus filhos? Onde está sua esposa? Onde está sua família? Onde está a família dos seus homens? Cadê todo mundo? Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu já quis contextualizar para que a gente lesse esse texto de uma forma já entendendo como que foi dura essa situação na vida de Davi. Davi cansado e exausto, achando que agora ia ter um tempo de refrigério, pois ele chega e encontra essa confusão na sua terra. A Bíblia aqui falou, não sei se você percebeu, que os homens queriam apedrejar Davi. Que homens eram esses, gente? Os 600 homens que estavam antes defendendo ele. Agora, esses mesmos homens que estavam no time de Davi queriam ter contra ele. Estavam nervosos com ele, com a liderança dele. Depois que você escolhe ser um líder, você tem que escolher também se responsabilizar e ver pessoas te responsabilizando por coisas que muitas vezes você nem é responsável. Eles estavam responsabilizando por Davi por algo que ele mesmo estava colhendo um problema. Ele mesmo estava tendo aquele problema sobre a sua própria família, sobre a sua própria casa. 600 homens tendo contra Davi. Pois é, Davi ficou devastado. Ele não tinha ninguém para recorrer. Jonathan não estava lá, Abigail não estava lá, Samuel não estava lá para lembrá-lo do seu chamado, porque Samuel sabia muito bem do chamado de Davi. Mas eu imagino que depois de passar por tanta coisa difícil, gente, qualquer um na sua humanidade questionaria aquilo que Deus iria fazer. Poxa vida, eu só posso estar fazendo a coisa errada, porque está tudo dando errado para mim. É Saul me perseguindo, é minha casa pegando fogo, é minha família sendo sequestrada, são os meus homens contra mim. Samuel não estava lá para lembrar ele do seu chamado. Os seus próprios homens se voltaram contra ele. E essa é a cena de Davi, num dos momentos mais baixos. Ele estava cansado, ele estava assustado.
o que faria ele sair daquele lugar? E é nesse contexto que eu queria que a gente se colocasse também. Às vezes a nossa vida está numa situação que nós nos pegamos diante de uma situação de desânimo, de desafio, de dificuldade, e a gente pensa, quem poderá me defender? Meu marido não pode me defender, meus filhos não podem me defender, meu líder não pode me defender, sabe? O gerente do banco não pode me defender. Quem pode me defender? Esses dias eu vi uma brincadeira assim, né? Uma frasezinha assim: procuro agiota crente que saiba perdoar as dívidas. Quem poderá me defender? Tem situações que a gente tá, gente, que a gente, né? A gente pensa no Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Nossa, eu fui longe agora, hein, gente? Fui muito longe. Acho que os novos aí nem sabem o que significa isso. Mas Davi tem um texto lá no finalzinho dos versículos que nós lemos, fala uma coisa muito importante. Fala, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. E eu queria falar de alguns passos que Davi viveu, né? E que muitas vezes Deus está falando e Deus quer falar comigo e com você. Primeira coisa é que nós precisamos buscar o próximo passo em Deus. Davi fez isso. E nós? Quando nós nos colocamos numa situação de desafio, de dificuldade, de luta, minha pergunta para mim e para você, irmã, nós buscamos o próximo passo em Deus, ou a gente busca o próximo passo no desespero, ou em pessoas apenas, não que isso seja errado, mas será que a gente busca, né, aonde a gente tem buscado o próximo passo, aonde a gente tem perguntado para Deus, ou a gente tem simplesmente desistido da situação? A gente precisa com honestidade olhar, queridas, e pensar se nós estamos desistindo muito rápido daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Será que nós estamos desistindo da nossa família muito rápido? Será que a gente está desistindo do chamado de Deus muito rápido? Será que a gente está desistindo da nossa vida com Deus muito rápido? Da nossa espiritualidade muito rápido? Será que nós estamos desistindo muito rápido de algo que Deus já colocou nas nossas mãos para conquistarmos? E hoje Deus quer falar conosco, porque no momento de dificuldade a gente tem duas opções. A primeira opção, nós podemos parar, nos paralisar simplesmente e desistir. Mas nós podemos buscar o próximo passo no Senhor. Nós podemos olhar para Deus e buscar o que Deus quer que a gente faça, mesmo que a gente não está enxergando saída. Nós podemos falar com Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos socorra. Em 1 Samuel 3, 7, 8, vamos continuar só lendo esse trecho para a gente ver o que Deus falou com Davi, porque fala que Davi se fortaleceu no Senhor, mas fala também que ele chorou desesperado, mas que logo em seguida ele se fortaleceu no Senhor. Vamos ver o que ele fez. 1 Samuel 37, diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Preste atenção, gente. Davi, em primeiro lugar, ele não ignorou a situação. Quando eu e você estamos com um problema, nós não podemos ignorar a situação. Eu já vi muitas vezes pessoas falando assim: eu estou com esse desafio aqui, mas deixa para lá, o tempo vai fazer isso se resolver. Queridos, o tempo não resolve nada por si só. Não é o tempo que resolve as coisas, nós que resolvemos as coisas. Nós decidimos resolver aquilo que nós precisamos resolver. Nós decidimos colocar um pingo nos is que a gente precisa colocar. Ajustar os problemas que a gente precisa ajustar. Onde está o nosso desafio? Será que a gente simplesmente teve uma decepção, se frustrou e aí a gente desistiu da nossa vida com Deus ao invés de consertar aquele problema? A Bíblia é tão poderosa, gente, porque ela nos dá respostas para todas as coisas. Se eu tenho problema com uma pessoa, por exemplo, eu tenho que ir com essa pessoa, não é? Conversar com ela, falar aquilo que aconteceu, aquilo que está me ferindo, com o coração e o desejo de reconciliação e de entender aquilo ali, de passar por cima e de vencer aquilo. Então, por exemplo, se eu abandonei a Jesus, a minha espiritualidade, por conta de uma pessoa, isso não está certo. Eu não estou tendo atitude como a do Davi. Eu estou ignorando, talvez deixando para lá algo que precisava ser tratado.
Talvez na sua família é assim, na sua casa, ou algum desafio que você está enfrentando, algum vício, alguma dificuldade. Nós precisamos, queridos, enfrentar os desafios. E Davi não sabia o que fazer, e às vezes eu e você não sabemos o que fazer. Muitos anos atrás eu estava numa conferência em Brasília, e eu estava numa situação muito difícil, porque simplesmente eu tinha recebido uma palavra de Deus, e não fazia a menor ideia como aquela palavra ia acontecer. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu me coloquei à disposição do Senhor naquela conferência, não tinha quase ninguém que eu conhecia lá. E aí eu me lembro que foi tão poderoso, porque eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu viva assim, o Senhor quer esse propósito, o Senhor quer essa vida para mim, então eu preciso que o Senhor me dê o próximo passo. Eu preciso que o Senhor me fale o que eu tenho que fazer, porque eu não sei. Não é errado a gente não saber o que fazer, gente. Nós podemos nos achegar ao Senhor e perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? E foi tão impressionante que eu fiz essa oração na minha mesa. Era uma conferência muito grande, tinha milhares de pessoas. E eu lembro que tinha uma moça pregando, muito ungida pregando, e a sua mãe, que também é pastora, ela levantou do lugar dela. Ela subiu lá no palco, foi impressionante, uma coisa muito poderosa para mim. E ela foi lá no palco e ela disse assim, tem alguém aqui, que eu não sei quem é, que falou, eu quero te obedecer, mas eu não sei o que fazer, me dá o próximo passo. Gente, eu fiquei assim tão impactada, porque também pode ter outras pessoas ali que receberam essa palavra, mas para mim, foi uma palavra direto do trono de Deus para mim. E é por isso que eu quero te dizer, quando nós nos achegamos a Deus, como Davi fez, Deus nos dá o próximo passo. Nós precisamos estar dispostos, o coração nosso tem que estar disposto a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Mas além de estar disposto, nós precisamos nos achegar a Deus e falar, Senhor, me dá o próximo passo. E Ele vai agir, minha irmã, Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir na sua causa, na sua situação, na sua história. Davi não ignorou a situação e a Bíblia fala que ele chorou tudo o que ele tinha que chorar, mas depois ele pegou todo o seu medo, toda a sua confusão, toda a sua dor e lançou na presença de Deus. Você está pronta nessa noite para lançar toda a sua dor, toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todas as suas dúvidas na presença de Deus? Amém? E eu quero dizer que Deus também está pronto para falar com você. Deus está pronto. Deus está pronto. Algumas coisas nós precisamos conquistar pela fé, minha irmã. É dizendo sim, eu estou disposta sim. Aqui eu faço essa oração na minha cadeira. Porque um lugar aparentemente normal como esse, essas paredes aparentemente normais, podem gerar o momento mais marcante da sua vida com Deus hoje. Se o seu coração estiver crendo que o Senhor pode agir no seu favor, agir na sua vida, falar com você. E Davi creu, Davi passou a crer nisso, por isso que ele se achegou a Deus. Quando passamos por situações desafiadoras, como eu disse, a gente tem essa opção de ficar perguntando a Deus por quê, ou de perguntar para Deus qual é o próximo passo. Eu já falei isso aqui para algumas, talvez tenha pessoas novas aqui, e eu vou falar de novo. Nós tentamos por 10 anos engravidar, e muitas pessoas nesses 10 anos chegaram para a gente e falavam assim, eu não sei como que você consegue continuar servindo a Deus, eu não sei como você consegue continuar bem, eu não sei como você consegue continuar alegre na sua vida, sendo que você ama tanto a Deus, você serve tanto a Deus, e Deus não fez o que você queria. Tantas pessoas, e sabe por quê, queridas? Por conta disso, porque eu tinha duas opções, ficar perguntando para Deus por quê, ou perguntar para Deus qual o próximo passo, e em todo momento Deus me dizia, o próximo passo é esperar caminhando, o próximo passo é continuar me servindo, me amando, o próximo passo é provar agora, enquanto você tem o meu não, que você me ama, não só pelo meu sim, mas por quem eu sou, e por aquilo que eu estou fazendo na sua vida hoje. E é isso, e assim eu aprendi isso na prática. Às vezes a gente fala, mas na hora que a gente vive algumas situações é tão difícil de viver, é tão difícil de colocar isso em prática. Mas nós precisamos nos mover. Deixa eu te falar, Deus está falando com você. Tem hora que nós precisamos nos mover. Tem momentos que nós precisamos nos levantar e falar com o Senhor. Amém, Senhor, eu quero. E Deus vai conhecer seu coração. Deus vai saber a retidão do seu coração. E você vai falar, me ajuda, Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda, me dá o próximo passo. Fala o que eu tenho que fazer. Davi fez isso, cansado, exausto, mas ele fez. E quem permanece, querido, eu vou te falar algo, estacionado na dor, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa desagradável. Você já viu uma pessoa estacionada na dor? Você já viu ou não? Sim.
Gente, pessoas que estacionam na dor são pessoas muito frustradas. E talvez essa pessoa hoje é você. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te dizer: levanta desse lugar, se levanta no Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje eu não pergunto mais por quê. A partir de hoje eu pergunto o que vem adiante. Qual é o próximo passo? O que o Senhor tem para mim? Está demorando demais isso para acontecer, Senhor, mas o que o Senhor quer de mim amanhã? O que o Senhor quer de mim como próximo passo para eu dar, para eu fazer, para eu agir? É tão importante a gente ter essa postura. Olha isso, quem permanece estacionado na dor se torna alguém amargo e desagradável. Mas quem caminha apesar da dor se torna alguém inspirador. Olha, até rimou essa frase. Na hora que eu escrevi, eu falei: que legal, eu vou escrever no slide. Mas não deu tempo, porque o Davi chorou muito, gente. Eu não consegui escrever esse slide. Mas aí você anota aí no seu coração, na sua mente, nas suas anotações, para você ver todo dia. Quem caminha apesar da dor se torna alguém inspirador. Se você caminha apesar da sua dor, você se tornará uma pessoa inspiradora para outras. Você se tornará uma pessoa que a sua dor, a sua história, vai reverberar por tantas vidas e vai ser usada por Deus para tantas pessoas também serem transformadas. Quando eu entrego a minha angústia, minha dor, minha ansiedade, minhas questões a Jesus, Ele responde. E talvez Ele não responde da forma que a gente quer. Porque Davi se achegou a Deus e Deus falou o que para Davi, gente? Arma tudo de novo. Você está chegando, não está? Você queria o banho, você queria o chuveiro, você queria seu travesseiro. Levanta e volta pelo mesmo caminho que você veio. Porque você vai resgatar, você vai ter que lutar. Nova batalha pela frente. Davi, que achou que agora ia descansar, simplesmente se deparou com com uma nova direção de Deus. E a direção de Deus era: levanta, que tem mais uma guerra pela frente. Deus está falando com algumas pessoas aqui, e eu acabei de ter esse insight do Espírito Santo. Tem gente falando: eu não aguento mais, mas Deus está falando para você: levanta, minha irmã, que tem mais uma batalha para você enfrentar. Mas essa batalha, mas esse novo levantar que você vai ter na sua vida de perseverança, vai te conduzir ao lugar que eu disse que você iria chegar. Talvez quando a gente pede a Deus, Ele nos fala coisas que a gente não quer ouvir. E aí é como, acho que foi o Mateus, né, que falou aqui no culto domingo, que a pessoa abre a Bíblia para Deus falar com ela. E aí Deus fala, eu não lembro qual que é o versículo que ele usou, né, mas ele: ainda hoje vou tirar a sua vida, é isso? Judas se enforcou. Aí a pessoa abre para Deus falar com ela e fala que Judas se enforcou. Aí ela fecha, abre de novo: ainda hoje tirarei a sua vida. Sei lá, tinha uma coisa assim. Pelo amor de Deus, não é assim que Deus fala com a gente não, né, gente? Nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Não vamos abrir a Bíblia assim, ó, fazer assim: unidunite, pá. Pelo amor de Deus, isso é muito feio. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Deus vai falar com a gente diariamente, né? E não na sorte assim. Senão você vai ficar fechando sua Bíblia e abrindo várias vezes. Isso não dá certo, não. Ou vai ficar opresso, triste, chateado, achando que vai acontecer uma coisa horrível com você. Mas olha, talvez Deus responda algumas coisas que a gente não quer ouvir. Muitas vezes Deus responde para a gente coisas que não são agradáveis ao nosso coração e à nossa vida. Não é aquilo que a gente esperou ouvir. Mas tudo que Deus responde tem um porquê. E Deus respondeu algo talvez que Davi não queria ouvir. Talvez Deus queria ouvir assim: não, fica aí paradinho, ó, dá uma olhada, está voltando sua mulher, está voltando todo mundo que foi cativo. Não. Deus falou: você vai ter que levantar da sua cadeira, você vai ter que lutar uma batalha, você vai ter que fazer alguma coisa para o milagre que você espera acontecer. Então deixa eu te falar, mulher, Deus falando com a gente: nós vamos ter que levantar da nossa cadeira, nós vamos ter que ter uma atitude, sim. E tem gente que não gosta dessas palavras, mas é só a gente ler a Bíblia, querido. A Bíblia fala assim que nós somos cooperadores de Deus. Deus não faz as coisas sozinho, a gente fica assistindo, não. Nós somos cooperadores do Espírito Santo. As coisas acontecem quando a gente levanta da nossa cadeira, quando nós nos posicionamos em fé. Mulher, quando você fala assim: a partir de hoje eu não sou mais essa fofoqueira que eu costumo ser. Poxa vida, eu sempre me envolvo nas confusões, porque eu abro minha boca e conto que eu não devia contar. E falo que eu não devia falar. Em nome de Jesus. A partir de hoje, a minha vida não vai ser assim mais. Eu vou fechar minha boca, eu vou falar só o que é necessário, só o que edifica. Tem mulher que precisa tomar essa decisão. Tem mulher que precisa tomar a decisão de deixar o complexo para lá, gente.
Uma hora eu vou ainda ministrar, porque eu tenho uma mensagem sobre isso guardada no meu coração e algumas coisas escritas sobre esse complexo. E Deus, Ele quer que a gente deixe o complexo de lado. Tem algumas reações nossas, de algumas mulheres aqui, eu tenho certeza que você, né, pode interpretar assim, entender assim, através do Espírito Santo, da consciência que Ele te dá. Algumas coisas que a gente tem, assim, que a gente freia, que a gente não se relaciona com algumas pessoas, que a gente não senta em algumas mesas, que a gente fala mal de algumas pessoas, é por complexos, porque a gente se acha menor. E aí a gente, sabe, se afasta de algumas pessoas, de alguns ambientes e não vive o que Deus tem para a gente viver. Porque a gente sempre se vê menor. E Deus não quer que a gente se veja nem menor e nem maior. Deus quer que a gente se veja exatamente na medida da fé que Deus nos deu, na medida equilibrada que o Senhor coloca no nosso coração. Amém? Então, queridos, é isso. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Não sei se é porque eu falei isso, gente. Viajei aqui. Falei outra coisa que não estava na mensagem. Mas às vezes Deus vai falar conosco alguma coisa que a gente não quer. E tem gente que não gosta de ouvir assim, ó, eu preciso levantar e fazer alguma coisa. Não quer. Eu quero orar, eu quero ir no culto que tem apelo. Culto que tem apelo para mim não dá, porque eu preciso receber uma oração para eu viver aquela semana em vitória. Tem gente que é assim. Tem gente que vem para o culto para receber uma palavra. Glória a Deus, você pode receber uma palavra, minha irmã. Você pode receber, eu gosto também de receber palavra. É bom demais, não é, gente? É maravilhoso receber uma palavra. Também quero receber uma palavra, você pode me falar, né, que o Espírito Santo nós vamos julgar, e se for boa, glória a Deus. Né? Mas nós não podemos viver por isso, porque a palavra de Deus já nos fala muitas coisas. E nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Eu estou rodeando a muralha de Jericó de novo aqui, gente. Uma hora ela cai, hein? No final ela cai. No final ela vai cair, gente, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa, nós precisamos perguntar o próximo passo para Deus. E Deus está falando com você. Se você ainda não perguntou, aí no seu lugar mesmo, no seu coração, baixinho, na sua questão, na sua situação, pergunta para Deus, fala, Deus, eu estou cansada. Mas está com essa situação na minha vida, algumas coisas não viram, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Como Davi perguntou, pergunta você também para Deus. Qual é o próximo passo, Senhor? Essa é a primeira coisa. Eu quero falar da segunda coisa que Davi viveu e que também Deus quer que nós vivamos. Não se entregue ao cansaço. Não se entregue ao cansaço. Com sinceridade no seu coração. Levanta a mão aqui, gente. Quem está cansado hoje? Levanta a mão. Quem está cansado? Além de mim. Quem está cansado? Todo mundo está cansado? Tem alguém que não está cansado? Deixa eu ver. Tem gente que não está cansado. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Cansaço é uma coisa normal da vida adulta. Normal, gente. Normal. Sabe o que acontece com o bebê? Estou aprendendo essas coisas na prática. Bebê, quando está com sono, ele faz o quê, gente? Chora, mas também é outra coisa. Tá com sono, ele chora, tá? Mas o que ele faz? Dorme, né? Não é tão simples assim, dessa forma, mas ele dorme. Não é tão simples. Mas ele dorme, né? Então, o bebê, ele fica tranquilo, não faz nada o dia inteiro. Então, quando ele está com sono, ele dorme. E adulto, quando ele está com sono, ele faz o quê, gente? Dorme não, gente. Espera chegar a hora de dormir e dorme. É ou não é? Dorme à noite. E se você for mãe, pode ser que essa hora não vai chegar. Então, o que acontece? Não se entregue ao cansaço. Sabe por que eu perguntei aqui quem está cansado? Porque tem gente que acha que só ele está cansado. Só ele está cansado. Eu estou cansada, mas eu estou cansado. Meu Deus, tem gente que acha que só ele está cansado, queridos. Todos nós estamos cansados. Nós vivemos dias cansativos. Nós vivemos dias agitados. Às vezes a gente sai de férias, a pior coisa do mundo, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. É você sair de férias e sentir cansaço nas férias. Aí você fala, gente, no meu caso não tem solução. Eu estou cansada aqui nesse lugar, como é que pode? Eu já fiquei cansada em algumas férias já. E é puxado. Cansaço é uma coisa normal da vida adulta. Davi estava cansado, como eu disse. Louco para ver sua família, louco para sentar no sofá e descansar, louco para
fazer as suas coisas que ele já tinha planejado, mas ele recebeu uma ordem de Deus: levante, faz uma coisa significativa, vai lutar mais uma batalha. E queridos, eu quero dizer algo para você: no reino de Deus, na sua família, vai ter muitos momentos que você vai ficar com palitinho assim para ficar acordado, figuradamente falando, mas você vai ter que ficar de pé, você vai ter que ficar com postura, você não pode se entregar ao cansaço, do contrário, você não vai ver aquilo que Deus te prometeu acontecer. Porque nós precisamos nos entregar. Ninguém gostou, porque ninguém falou amém, só algumas aqui na frente. Alguém tem gente que falou aqui. É difícil, gente, que dura essa palavra, diria alguns discípulos lá na Bíblia, mas é a verdade. É a verdade, gente. Nós não podemos nos entregar ao cansaço. Tem algumas pessoas que se entregam ao cansaço. Gente, eu fiquei tão sem graça esses dias. Uma pessoa me contando uma coisa tão maravilhosa que ela está fazendo. A pessoa começou a entrar nos detalhes e começou a falar aquela coisa toda. O que foi, gente? Hã? Ah, tá. Vocês estão pensando, vocês já riram antes de eu falar o que eu fiz? Entendi. Aí a pessoa falando uma coisa maravilhosa e tal. E aí eu peguei e falei assim: não, mas isso dá muito trabalho, Fazer isso dá muito trabalho. Gente, eu podia ter dormido sem essa. Sabe o que a pessoa virou para mim e falou? Ô, minha amiga, mas tudo que é bom, tudo que vale a pena dá trabalho, Dá para fazer mais simples, dá para dar menos trabalho, mas não vai ficar tão bom. Você não está falando que está bom? Aí, gente, eu falei: ai, é verdade. Mesmo, Aí eu podia ter dormido sem essa, mas já tinha falado. Sabe aquele negócio que você fala, já falou, aí você não tem como voltar atrás mais e tal, beleza. Mas é isso, gente. Coisa bem feita dá trabalho de fazer, de lutar, de conquistar. Sabe, ministério, suas células, está lá liderando uma célula, você quer fazer algo para Deus. Não, pastora, mas dá um trabalho aquela célula, dá mesmo, gente, dá trabalho. Mas falar de Jesus para as pessoas dá trabalho, evangelizar dá trabalho, fazer a vontade de Deus dá trabalho. Mas começa a perseverar para você ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Fique de pé no seu interior agora. Não precisa ficar de pé agora, não. Mas fique de pé, sabe, com Deus. E fale assim: eu vou ficar de pé, eu não vou deixar o cansaço me vencer. É isso mesmo, dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. E eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Não apenas o que eu tenho vontade de fazer. Deus tinha dito, talvez poderia ter dito que traria o povo de volta, mas não, ele falou: vocês vão ter que lutar. E Deus fala com a gente: nós temos que lutar. Você quer construir uma família abençoada? Tem que lutar, Esses dias, gente, uns negócios... Ai, gente, me perdoe as solteiras, mas daqui a pouco eu vou falar uns assuntos de solteira também. Mas, assim, esses dias eu estava vendo, algumas mães falando um negócio de tela com criança, problemada de tela, não sei o que de tela. E assim, eu imagino quando as mães estão cansadas, gente, coisa mais maravilhosa deve ser pegar e botar o menino na frente da televisão, dar um celular pro menino. Não estou criticando ninguém que faz isso, tá bom? Até porque se eu fizer aqui um dia, vocês não vão me julgar também. Mas, o que acontece, queridos? Aí, eu estava com uma amiga me contando assim: nossa, eu estou tentando tirar a tela dos meninos, eu estou exausta. Eu não tenho mais o que fazer com essas crianças. Eu não tenho mais como que brincar com essas crianças. Ela mora fora, esses dias ela estava me contando isso, que ela não tem mais, que ela está pesquisando, que ela está lendo livro, que ela está vendo Instagram, que ela está vendo aplicativo, que é difícil, tantas atividades para entreter uma criança sem uma tela hoje em dia. Dá trabalho, mas eu imagino que é o melhor, Eu imagino que é o melhor. E deve dar muito trabalho mesmo, tá? Não estou julgando ninguém que dá tela para o menino. Mais uma vez estou falando, tá bom, gente? É só um exemplo. Porque pensa, para você entreter o menino, para você fazer atividade, para você estimular ele, você tem trabalho mesmo, dá muito trabalho. Para você estudar, concluir uma faculdade, dá trabalho. Para você, jovem, casar, sabe, da forma que Deus quer, vai dar um trabalho danado. Vai dar um trabalho danado para as meninas aí, casar como Deus quer. Não ser levado pelo coração, meninas. Então, nós precisamos ser cérebro, gente, não só coração. Ai, mas eu estou apaixonada. Estou cansada de ser solteira. Melhor solteira do que mal acompanhada, gente. Tem cada panguá, pessoal. Misericórdia. Foge disso, irmã. Misericórdia, homem panguá é complicado demais. Você está apaixonado com homem panguá, fala assim, vai no legendário. Vai no legendário, meu irmão. Legendário é um negócio que os homens estão indo aí, vocês estão sabendo, gente? Tem que mandar os maridos para esse negócio.
Que os homens voltam homem raiz desse negócio aí. Puxado, viu, pessoal? Puxado. Mas é uma benção. Meu marido foi, tadinho. Fiquei morrendo de dó, fiquei chorando aqui de dó dele. Pô, ele sabe, né? Pô, ele ficou assim, não acredito nisso. Fiquei aqui, né? Mas, é verdade. Você está apaixonada por um panguá aí, ó, manda ele para o legendário. Se ele dá conta, se ele não pedir para sair, você casa com ele. Se ele pedir para sair, você pensa 2 vezes. Gente, eu estou brincando, mas olha, eu estou brincando, mas é verdade. Pensa bem quem você vai casar, pensa bem no homem que você vai botar essa aliança aqui, gente, misericórdia, é difícil demais casar com gente errada, gente, sabe, que não é trabalhador, gente que não serve a Deus, às vezes, que não ama Jesus, sabe, que às vezes não vai te respeitar. Pensa bem, casar certo dá trabalho, porque você vai ter que dizer não para o seu coração apaixonado, para as borboletas no estômago, para você pensar racionalmente no que Deus quer fazer na sua vida. Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Levanta a mão mais forte. Não tem homem aqui, né, gente? Né, Diamante? Levanta só para eu ver mesmo. Aí. Nós vamos cantar aquela música lá depois no final. Ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, viu, Marília? Ele trabalha para que nele confia. Jace, caminha comigo, de noite ou de dia. Ai, meu Deus, não vi mais quem levantou a mão. Oh, ai, ai, ai. É isso, gente. Deus vai na frente, amém? Mas eu vou ver a vitória de vocês. A tua vitória eu posso ver. Vou cantar essa música, hein, gente? Para as meninas aí. Daqui a pouco, Deus vai fazer. Não vamos ceder ao cansaço, amém, queridas? Se o teu marido está te dando trabalho, está dando trabalho, está jogando a roupa no corredor, não está fazendo o que você quer, não te ajuda a lavar a louça, não cuida dos meninos, é complicado, é muito machista. Agora você casou, você vai fazer assim, Senhor, me ajuda. Eu não vou ser vencido pelo cansaço. O Senhor me dá o próximo passo hoje para eu abençoar a vida desse homem, para ele mudar. Mas não seja vencido pelo cansaço. Amém, minha irmã? E olha só, voltando aqui, né? Os homens, olha, a Bíblia fala que eles estavam tão cansados, que quando Davi foi para buscar o povo, vocês já até esqueceram da história, né, gente? Fica ligado aqui. Quando ele foi buscar a mulher, o povo lá que tinha sido sequestrado, a Bíblia fala que 200 homens desistiram. 200 homens desistiram e ficaram para trás, e só 400 homens seguiram com Davi. Olha isso, gente. 1/3 dos homens desistiram por cansaço. Quantos por cento de nós, povo de Deus, tem desistido, andado para trás nas coisas de Deus por conta de cansaço? Quantos de nós temos perdido a oportunidade de ver grandes coisas? Tenho visto tantas pessoas com potencial tão grande, vendo ruir a oportunidade deles, né, de ser grandemente usados por Deus, ter uma família abençoada, né, por conta de ceder ao cansaço. Por conta de ceder ao cansaço. Eu quero te dizer isso, queridas. Não ceda ao cansaço. Davi não cedeu ao cansaço. Todos nós cansamos, todos nós ficamos exaustos, mas cansaço não é desculpa para não fazermos o que tem que ser feito. Amém? Irmã, então hoje Deus vai levantar você de uma forma sobrenatural. Eu estou cansada de vir no culto. Você não vai estar cansada mais, porque você vai pensar nos seus filhos. Seus filhos vindo aqui amando a Jesus. É difícil mesmo, que nós saímos de uma pandemia, muita gente acostumou, enraizou, criou raízes em casa. Não faça isso, sabe? Tenha esse hábito, essa cultura de congregar, de estar na célula, de servir a Deus. Não deixe de estar na casa de Deus, de congregar. Fomente a sua fé, não se deixe vencer pelo cansaço. Se tantas coisas já deram errado na sua vida, não desista agora, não ande para trás, não deixe a sua espiritualidade morrer, não deixe a sua vida com Deus morrer. Continue crendo e continue desejando e de pé para construir uma vida extraordinária com Deus. Amém. Uma vida extraordinária. Extraordinária, mulher. Mulher é um ser de garra, gente. Você tem garra nas suas mãos. Você faz muita coisa de uma vez só. Você fala no telefone, tecla no negócio, come tudo de uma vez. Você faz um monte de coisa de uma vez. E agora você vai conseguir também fazer um monte de coisa de uma vez, mas para a glória de Deus, amando a Jesus, buscando a Deus,
fazendo a obra de Deus. Você tem que... Agora eu estou vendo, né, o peso é difícil mesmo, é desafiador. Tem que ser mãe, cuidar da casa, tantas coisas, ser esposa, mas nós damos conta, porque a Bíblia fala da mulher de Provérbios, que era uma mulher honrada, que era uma tecelã, que era uma comerciante, uma empreendedora, que fazia muitas coisas e que sua família era honrada, que o seu marido era honrado na porta da cidade, porque essa mulher era uma mulher cheia de Deus. E sabe como chama essa palavra? Força sobrenatural. Deus vai te dar força sobrenatural para dar conta de coisas que você nem imaginou que você ia dar. É só Deus. Tem coisa que é só com Deus que a gente vai conseguir. Se você esperar estar 100% renovado e pronto, você nunca vai ter de volta o que tem sido roubado de você. Preste atenção, mulher. Se nós nos deixarmos ser vencidos pelo cansaço, nós não vamos tomar de volta o que o inimigo está roubando da gente, do que o inimigo roubou. Se Davi se deixasse ser tomado pelo cansaço, ele não tomaria de volta a sua família, eles não conseguiriam de volta todo aquele povo, as crianças, as mulheres, não conseguiriam. Então nós temos que manter de pé, não ser vencidos pelo cansaço, porque em nome de Jesus nós vamos tomar de volta tudo que o inimigo tentou roubar da gente. Talvez é a alegria, talvez é o seu casamento, talvez é a sua família, talvez é seu sonho, talvez é seu ministério, talvez é alguma coisa que você, não sei, tem aí no seu coração, sua saúde, enfim. Mas Deus te fortalece para você não ser vencida pelo cansaço, amém? Em nome de Jesus, existe um inimigo das nossas almas e ele está trabalhando duro para nos deixar cansados o bastante para não lutar para receber de volta o que foi roubado de nós. Entendeu, gente? O inimigo das nossas almas está trabalhando para te cansar, O que o diabo fazia com o povo no Egito? Escravizava eles. Por quê? Porque eles não tinham tempo, eles não tinham como pensar. Sabe, era a estratégia do diabo. Muitas vezes o diabo, ele quer nos escravizar, ele quer nos cansar, ele quer nos esgotar com diversas coisas, para que a gente desista de buscar o que Deus tem para nos entregar. Não desista da sua família, minha irmã. Do sábado agora nós temos um curso de criação de filhos. Gente, em nome de Jesus, participe desse treinamento se você tem filhos. Participe se você quer ter filho logo, para você já ir aprendendo. Não deixe, às vezes a gente faz alguns treinamentos que as pessoas que mais precisavam estar aqui não estão. Não deixe ser vencido pelo cansaço. Participe, sabe? Não desista da sua família. Não desista do seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz em Efésios 6, 10 ao 13. Efésios 6, 10 ao 13. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Anota esse texto aí, minha irmã, Efésios 6, a partir do versículo 10. Deus nos dá ferramentas para nos manter firmes e para vencer. E para não deixar o diabo roubar aquilo que ele quer roubar na nossa vida, na nossa família. Não deixe. Não deixe o diabo roubar, mas se posicione. Não é só falar, eu não deixo. Não, tem que tomar algumas posturas que mostrem que você está posicionado, que você realmente não quer e não vai permitir que o diabo tire aquilo que Deus quer te dar. Amém? Ele não pode tirar nossa salvação, querida, mas ele muitas vezes quer nos cegar e nos roubar outras coisas sem que a gente perceba. O diabo às vezes não pode tirar a nossa salvação, mas quer que a gente seja aquele crente cabisbaixo, que não inspira ninguém, que a vida não muda. É terrível isso. Alguém dizendo assim, para que eu vou querer Jesus se a vida daquele irmão está há 20 anos frequentando, buscando a Deus e nada muda. Ele continua o mesmo, sabe, mesmo fofoqueira de sempre, a vida dela continua uma confusão. Não, Deus não quer isso. Amém? Na nossa vida. Bom, eu vou passar para o ponto 3 aqui. Terceira coisa. Primeira coisa, voltando ali, vamos de novo, só para a gente não esquecer. A primeira coisa é, pergunte a Deus o próximo passo. A segunda coisa, que eu falei é o quê, gente? Está ali para vocês. Não se entregue ao cansaço. E a terceira e último ponto é, quem levanta e coopera com Deus,
não termina apenas com a vitória, mas com medida transbordante para compartilhar com outros. Esse é o fim de quem permanece, de quem se levanta, de quem se nos entrega ao cansaço e de quem pergunta o próximo passo a Deus, quem age como Davi. Esse é o posicionamento, isso é o que acontece. Vamos ler em 1 Samuel 30, 17 ao 20. Preste atenção aí, minha irmã, que já está chegando no final. E esse final é muito importante para a gente entender o que Deus faz. O que Deus faz na vida daqueles que perseveram. Eu creio muito na palavra, sabe, gente? Muito mesmo. Eu amo histórias de fé e eu creio que a nossa fé tem que ser renovada. A gente pegou uma mensagem, uma série sobre fé. Foi o ano passado aqui? O ano retrasado, gente, me ajuda. Foi ano passado. O tempo está passando tão rápido. Nós pregamos uma mensagem sobre fé aqui. Eu ministrei uma mensagem que, se eu não me engano, chama Como a Fé Funciona. Eu acho que está no YouTube essa mensagem. E depois, se você não ouviu, você ouve ela. Mas assim, a fé, ela funciona com a nossa ação, com a nossa resposta. E esse terceiro ponto, ele fala muito sobre isso. Sobre qual é o resultado sobre a vida daqueles irmãos que têm fé, que creem que existe um ajudador sobre ele. Essa mensagem chama Força Sobrenatural. Por quê, queridos? Porque nós achamos que Deus vai nos fortalecer. Preste atenção nessa chave. A gente acha que Deus vai nos fortalecer antes da gente enfrentar o desafio. Mas nem sempre é isso que acontece. Deus fala, levanta e enfrenta o desafio. Nós nos levantamos e damos o passo. E no caminho, a força sobrenatural aparece. Ah, mas eu não sei como é que eu vou dar conta disso. Mas vamos lá. Se Deus está falando, vamos com o Senhor. Vamos no próximo passo que Ele está me mostrando. E você vai e a força sobrenatural aparece. E interessante que além da força sobrenatural, porque a Bíblia fala que Deus deu força para Davi. Vamos ler ali, gente, em 1 Samuel 30, 17 ao 20. 30, 17 ao 20, diz assim: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. O que ele recuperou, gente? Tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, mas tem algo mais. Olha aí, gente, vamos ler todos juntos essa parte? E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Vamos para o 26 aí. A gente lê todos juntos. 26. Está aí já? Tá, né? Quando Davi a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Presta atenção, quando você luta, mesmo cansado, mesmo desgastado, você vai voltar com despojo. Você vai voltar com sobra. Você vai voltar, querido, com muito mais. Você está sem alegria, uma depressão te dominando. Você vai lutar, mesmo cansado. E você vai voltar cheio de alegria. E você vai ministrar alegria sobre outros, porque você vai ter de sobra. Você vai ser uma inspiração. Você vai ter alegria para dar para quem não tem. Você vai ter alegria para ministrar a quem não tem. Você vai ter graça para ministrar a quem não tem. Seu casamento está no fundo do poço. Deus vai te dar uma força sobrenatural para você lutar mesmo cansado. E aí, quando tudo estiver feito, quando chegar nesse ponto aqui de Davi, você vai voltar com muito mais. Não vai ser mais um casamento mais ou menos, vai ser um casamento extraordinário. E você vai poder abençoar outras pessoas, abençoar pessoas que passaram pela mesma situação que você. O lugar da sua ferida, o lugar da sua luta, vai ser o lugar do seu ministério e do seu testemunho. Amém, minha irmã? Vai ser onde Deus vai te usar se você se levantar, se você decidir perseverar, se você decidir caminhar apesar do cansaço. Amém? Davi voltou com tudo que tinha sido tomado dele, e ainda com despojos e com sobras para compartilhar. É tão maravilhoso quando Deus faz as coisas, gente, porque construir um testemunho é difícil demais.
Mas quando Deus começa a fazer a obra na vida das pessoas, é tão maravilhoso de contar, é tão maravilhoso de ver, é tão maravilhoso de você, sabe, glorificar a Deus junto com a pessoa. Talvez você está construindo um testemunho. Pergunta o próximo passo a Deus. Não seja vencida pelo cansaço. E entenda que no final disso tudo, você vai olhar para trás. Você vai rir. Você vai se alegrar com tudo que você passou. Com as lutas que você viveu. Com as situações que você viveu. E Deus vai te dar porção dobrada da bênção para você compartilhar de sobra. Transbordante. Quem falou amém vai receber. Olha, e é interessante que em 1 Crônicas, no 28 a 10, eu quero falar essa parte aqui para a gente terminar. O louvor pode ir subindo, por favor. 1 Crônicas 28, 10. Esse daí é uma fala de Davi para o seu filho Salomão, tempos depois, né? Ele está falando ali com o seu filho. Depois que ele já tinha se tornado rei, depois que ele já tinha conquistado muitas coisas, depois que Davi já estava numa posição, né, abençoada, já tinha vencido muitas batalhas. Presta atenção aqui em mim, gente. Eu sei que as meninas estão maravilhosas com essa roupa rosa, mas presta atenção aqui no final. Devia ter vindo de rosa também, vocês nem me ligaram para me avisar, gente. Olha, diz assim, em 1 Crônicas 28, 10, isso aqui foi palavras de Davi para o seu filho, depois de ter vivido uma vida toda, ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fala para o filho dele. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Seja forte e mãos ao trabalho. Por que Davi falou isso com seu filho? Porque ele sabia que muitas vezes ia faltar força. Muitas vezes falta força na nossa vida, não é mesmo, minha irmã? Falta força para algumas coisas. Esses dias, nas primeiras semanas do Davi lá em casa, eu sentei na cama no 3º dia, 4º dia, não sei. O Mateus acordou do outro lado, estava meio delirando. Ele falou assim, Dani, a frase que ele falou, em que planeta nós viemos parar? 15 anos, gente, só nós dois, hein? Queria tomar um cafezinho, vamos na cafeteria? Vamos, nós dois tomar café. Vamos no restaurante? Vamos no restaurante. A gente dormia à tarde muitos dias, mas compensava o sono no outro dia, gente. Mudou tudo. Eu virei para ele e falei, amor, acho que eu não vou aguentar. Agora eu já estou aguentando, gente. 4 horas já me deixa descansada de sono. 3 às vezes, 2 às vezes, pode ser até bom. Mas sabe, às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta de algumas coisas, né? Não vai dar conta de esperar esse marido chegar, não vai dar conta de esperar esse homem ser transformado, os filhos, sabe, mudarem, o nosso ministério florescer, a nossa vida ser transformada. Muitas vezes nós podemos achar que a gente não vai dar conta, mas essa palavra aí de Davi, pode passar para o último slide ali, o último slide, por favor, que eu quero deixar essa palavra para o final. Deus te escolheu, seja forte e mãos ao trabalho. Deus te escolheu, mulher. Deus escolheu você como Ele tinha escolhido Davi. E Deus tem algumas coisas sobre as suas mãos. Deus tem maravilhas para fazer através de você, na sua família. Nós precisamos nos posicionar, nos erguer, nos levantar. Mas eu quero te falar o seguinte: levante mãos ao trabalho, mãos ao trabalho, mãos ao trabalho. Toda vez que você tentar ser dominado pelo cansaço, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra e você vai falar assim: eu não vou ser dominada por esse cansaço, eu não vou desistir. Tem cansaço que é físico, gente, mas tem cansaço que é emocional, tem cansaço que é uma coisa que te paralisa. Você não vai paralisar mais com o cansaço, porque você vai lembrar de Davi, que estava exausto, mas que buscou a Deus e que conseguiu ir obedecer a Deus e recuperar tudo que tinha sido perdido e ainda trazer sobra. Você vai lembrar de Davi, eu vou lembrar de Davi, nós vamos lembrar. E ser essa mulher que Deus tem, que Deus quer, amém? Fique de pé no seu lugar.